deputado federal Ottoni de Paula respondeu da tribuna da Câmara a declarações do ministro do TSE e do STF, Luiz Roberto Barroso, que desferiu uma série de ataques ao presidente Jair Bolsonaro. O deputado disse: enquanto Barroso, um ministro do Supremo, se comporta como advogado do PT, ele ataca o presidente Bolsonaro e o acusa de auxiliar milícias digitais. Ora, como o ministro do Supremo se presta a advogar para o PT e a ser algoz do presidente da República? O deputado prosseguiu: o doutor Barroso, aliás, e o PT estão bem alinhados, sim. Lula voltou a defender a regulamentação da mídia, mais focado agora na internet. Interessante que é a mesma coisa que Luiz Barroso prega também, a regulação da mídia. Nós temos que regular a internet, essas fake news precisam acabar. Na verdade, eles querem calar a voz do povo. Eles querem calar a voz da liberdade de expressão. Na grande mídia, eles controlam com dinheiro público, mas a internet eles não conseguem controlar, a verdade vaza. É por isso que eles querem controlar. Em outro discurso, o deputado ponderou: agora, por que eles querem Lula de volta? Por que STF, imprensa e artistas querem Lula de volta? Querem Lula de volta para terem de volta o que eles não têm no governo Bolsonaro. Minha gente, o interesse é financeiro. O dinheiro da corrupção acabou, aquela torneira foi fechada e eles precisam se alimentar do quê? Do dinheiro público. É por isso que querem Lula de volta. O deputado Ottoni de Paula tem há meses suas redes sociais censuradas a mando do ministro Alexandre de Moraes em seus inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O PT agora passou a ter um novo advogado. Mas não é qualquer advogado, é um advogado de peso. É um advogado com assento na Suprema Corte. Sim, o ministro Barroso agora resolveu publicamente advogar para o PT, advogar para Dilma Rousseff. E ele, então, em um artigo, disse que não há dúvida de que Dilma não foi afastada por crime de responsabilidade ou sequer corrupção, mas sim foi afastada por perda de sustentação política. E continua o advogado do PT, Barroso, dizendo: até porque afastá-la por corrupção, depois do que se seguiu, seria uma ironia da história. O que se seguiu depois da roubalheira do PT? O ministro Barroso está comparando a roubalheira do PT a quê? Porque após a roubalheira do PT, nós tivemos ainda um período com Temer e depois agora o período com o presidente Bolsonaro, onde a corrupção estrutural
foi apagada da história do governo federal. Agora, enquanto Barroso, ministro do Supremo, se comporta como advogado do PT, ataca Bolsonaro, acusando o presidente Bolsonaro de auxiliar milícias digitais. Ora, como que o ministro do Supremo se presta a advogar para o PT e a ser algoz do presidente da República? Aliás, doutor Barroso e o PT estão bem alinhados. Sim, porque Lula voltou a defender a regulamentação da mídia, mas focado agora na internet. Interessante que é a mesma coisa que Luiz Barroso prega também, a regulação da mídia. Nós temos que regular a internet, essas fake news precisam acabar. Na verdade, eles querem calar a voz do povo, eles querem calar a voz da liberdade de expressão, porque na grande mídia eles controlam com dinheiro público, mas a internet eles não conseguem controlar e vaza a verdade. É por isso que eles querem controlar. Deputado Eduardo Bolsonaro, eu subi nesta tribuna e fui um crítico à carta à nação assinada por seu pai, o presidente da República. E por que fui contra? Eu fui contra por entender que o presidente foi mal aconselhado. Querem fazer uma carta? Faça uma carta não unilateral, porque só o presidente precisa se humilhar com uma carta. Querem pacificação? Por que os três poderes não se reúnem e pregam a pacificação? Depois dessa carta do presidente, dessa postura humilde do presidente, o que mudou? Nada. Nós temos uma Suprema Corte partidária que ataca o presidente, se alia aos seus adversários e na cara de pau, defendem aquele que foi o maior larápio, o maior corrupto da história da República. Será por quê? Porque talvez Bolsonaro fez o que não se podia fazer nesse país: fechar a torneira da corrupção. Eu quero, nesse momento desta tribuna, chamar a atenção de todos para uma declaração feita pelo cérebro do PT, pelo cabeça pensante do Partido dos Trabalhadores, José Disseu. Ele disse em uma de suas entrevistas, abre aspas, queremos ganhar as eleições e criar uma base para um projeto socialista. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que dessa vez o ex-presidente Lula não fará nenhuma carta ao cidadão, nenhuma carta à nação. Está muito claro, na verdade, com muita clareza, isso nós não podemos negar, Lula está dizendo como será o seu futuro governo, que na verdade nunca haverá, querendo o bondoso Deus. Regulação da imprensa, chamar padres e pastores para uma conversa muito séria, tudo aquilo que se levanta contra o conservadorismo está na pauta do PT, está na pauta de Lula, como liberação de aborto, como discussão de drogas, etc, etc e etc. Bem, por que eu subo a esta tribuna e faço um alerta? Porque apesar de todos conhecerem Lula e o PT, e conhecerem a quadrilha que se armou nesse país ao longo de 14 anos e que ainda vivemos o caos de toda esta roubalheira, é necessário sempre alertar.
alertar de que a crise econômica mundial que nós estamos vivendo, e estamos vivendo também aqui no Brasil, não pode de maneira nenhuma negar um fato de que, com o governo Bolsonaro, a corrupção estrutural que havia no governo do PT e no governo Lula acabou. Agora, por que eles querem Lula de volta? Por que STF, por que imprensa, por que artistas querem Lula de volta? Querem Lula de volta para terem de volta o que não tem mais no governo Bolsonaro. Minha gente, o interesse é financeiro. O dinheiro da corrupção dessa torneira foi fechada. E eles precisam se alimentar do quê? Do dinheiro público. É por isso que querem Lula de volta. E é por isso que José Dirceu diz: nós vamos lançar a base do socialismo na América Latina. Você já sabe o que isso significa. É mais dinheiro do povo brasileiro para países que estão alinhados com eles. Obrigada.